O Enfermeiro, conto de Machado de Assis. Esta é a primeira parte, primeiro vídeo de leitura deste conto. Parece-lhe então que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página de livro? Vá, que seja, com a condição única de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Não esperará muito. Pode ser que 8 dias, se não for menos. Estou desenganado. Olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes. Mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. E eu só tenho papel. O ânimo é frouxo, o tempo assemelha-se à lamparina de madrugada. Não tarda o sol do outro dia, um sol dos diabos, impenetrável como a vida. Aqui, como eu sempre falo, né, a gente tem que ter esse esforço de imaginação para que a leitura de qualquer obra literária não seja o simples ler de palavras, né? Como tem pessoas que falam que o livro é só uma estrutura de palavras ali, que não é verdade, né? Um bom livro ele fala sobre a vida. O tempo assemelha-se à lamparina de madrugada, né? Então lembre-se, geralmente a gente fala frases como isso, né? Ah, todo mundo morre, né? Sei lá, a vida é como uma ampulheta, né? A tua areia tá caindo a todo tempo. Tudo bem, mas isso é muito abstrato pra gente, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho o quê? Uns 40 anos para viver, talvez? 40 anos, isso se perde nas névoas do futuro, né? Mas vamos fazer o esforço de imaginação em pensar em alguém que tem lá 8, 9 dias de vida, está desenganado pelos médicos, e vamos fazer o esforço de imaginação de pensar como que deve ser para uma pessoa falar algo desse tipo. A imagem já não é tão abstrata, tão só literária, tão só no mundo das palavras, né? É uma coisa real, é uma lamparina que está se apagando, e eu já estou vendo meio que a escuridão, e a escuridão que está em volta é a morte. Depois vai nascer outro dia, né? Mas já não é comigo, eu já vou estar na escuridão para sempre, né? O ânimo é frouxo e o tempo assemelha-se à lamparina de madrugada. Não tarda o sol do outro dia, um sol dos diabos, impenetrável como a vida. Impenetrável porque não importa o quanto brilhe o próximo dia, a vida que continua, ele não vai conseguir penetrar nessa vida. Adeus, meu caro senhor. Leia isto e queira-me bem. Perdoe-me o que lhe parecer mal e não maltrate muito a arruda, se não lhe cheira a rosas, né? É claro que a arruda aqui tá como uma planta não tão valorizada, né? E a rosa como uma planta desejável. Então você está esperando da minha narração uma narração fantástica, está esperando algo que vai fazer, né, como no filme A Vida de Pi, né, fazer você acreditar em Deus. Não espere, mas não me culpe porque você está esperando uma rosa e eu só tenho a arruda para lhe dar. Pediu-me um documento humano, ei-lo aqui. Pediu-me um documento humano, ei-lo aqui. O que seria um documento humano, né? Ora, um documento humano, né, não é um documento, por assim dizer, mas é uma vida que vai documentar, ou deixa eu mudar minha frase. É um documento que vai comprovar, que vai mostrar a vida. É um documento humano, né? Aqui eu gosto de enfatizar isso, né? A literatura não como a mera ficção, mas aquilo que documenta o humano, né? A literatura como aquilo que mostra as nossas possibilidades de existência. Talvez eu nunca chegue a estar na situação do narrador aqui, né? Talvez eu morra de acidente de carro. Eu nunca tenho essa perspectiva, eu tenho 8 dias. Mas, por causa desse documento humano aqui, eu consegui ter acesso ao que é, pelo menos um vislumbre ao que é ter só 8 dias de vida, né?
É claro, esse não é o propósito do conto dele, o que ele vai documentar é uma outra coisa, mas eu também tive acesso ao que é ter 8 dias de vida, né? Então, perdoe-me o que lhe parecer mal e não maltrate a ruda se lhe não cheira a rosas. Pediu-me um documento humano, ei-lo aqui. Não me peça também o império do grão mongol. Ele fala mogol, né? Nem a fotografia dos macabeus. Peça, porém, os meus sapatos de defunto e não os dou a ninguém mais. O que você acha disso? Não me peça também o império do grão mogol, nem a fotografia dos macabeus? Tá, eu vou te ajudar aqui no... bom, Império Mogol, a gente tá falando de um grande império, é o suficiente aqui, né? Macabeus, nós estamos falando de um exército rebelde dos judeus que lutaram em algumas partes de Israel contra o Império da Seleucia, lá em 164 a.C., né? Então, basicamente, a cultura helenística estava aflorando e estava dominando todas as partes, e aí aconteceu em determinado momento que foi imposto ao templo de Israel, né, que os deuses gregos fossem lá louvados, né? Então, por exemplo, inserir Júpiter, que para os gregos é Zeus, no templo de Deus, né? E aí a gente tem esse exército se levantando, os macabeus, que traduzido ao pé da letra seria martelos, por causa da força deles, né? Se levantando contra esse império. Só por curiosidade, macabeus são, se eu não me engano, existem 2 macabeus, primeiro livro de Macabeus, segundo Macabeus, são um dos livros apócrifos, aqueles livros que só tem na Bíblia Católica e não tem na Bíblia evangélica, né? Só por curiosidade. Bom, a gente não precisaria de quase nenhuma dessas informações, basta a gente saber que os macabeus foram um povo que viveram lá antes de Cristo. Então eu vou voltar a ler, uma vez que você sabe que nós estamos falando de um grande império e de um povo que viveu antes de Cristo. E se você puder e estiver com humor para isso, pause o vídeo e tente uma explicação para isso daqui, né? Não me peça também o império do grão mogol, nem a fotografia dos macabeus. Peça, porém, os meus sapatos de defunto e não os dou a ninguém mais. Bom, não sei se você pausou, mas o ponto aqui é, não me peça uma coisa grandiosa, um grande império, não me peça uma obra sobre-humana, não me peça um esforço hercúleo, não me peça esse tipo de coisa. E nem me peça uma coisa impossível, porque afinal de contas, uma fotografia de um povo que viveu antes de Cristo, você concorda comigo que é uma coisa impossível, né? Em um primeiro momento eu até pensei em fotografia no sentido de descrição, mas eu acho que não. Eu neguei essa interpretação, acho que é fotografia mesmo. Não me peça algo impossível. Peça os meus sapatos, ou seja, peça algo que eu posso te dar e certamente eu os darei, né? Peça a minha pequena narração, peça a minha narração que não chega aos pés das grandes narrações. Pedir para mim uma grande narração seria como pedir uma fotografia de um povo que viveu antes de Cristo. Próximo vídeo a gente continua.